Olá, boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta terça-feira, 2 de novembro, feriado chegando ao fim. Fique por dentro de tudo que acontece na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques do dia. Insegurança em Macaé tem sido desafio para autoridades de segurança pública e população se torna refém da criminalidade. E mais, Polícia Civil de Macaé vai instaurar inquérito para investigar corpos de cachorros congelados dentro da caçamba no bairro Ajuda de Baixo. Cemitério de Rio das Ostras passa por ampliação e 200 gavetas estão sendo construídas. Chuva causa transtorno em Campos e deslizamento de terra assusta moradores. O carro preso aqui, ó. A frente fria acompanhada de chuva espantou banhistas e turistas no feriadão prolongado. E tem oportunidade de vaga de emprego na região. O RJ Interior começa agora. O Instituto de Segurança Pública do Rio divulgou os dados sobre a criminalidade em Macaé de janeiro a setembro deste ano, período que já inclui o isolamento social. E uma situação chama bastante atenção, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o índice de homicídios tem aumentado. Veja. Seja em tempos ditos normais ou em períodos de pandemia, a criminalidade não dá trégua em Macaé. Quem mora nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas convive constantemente com intenso tiroteio entre traficantes e a polícia militar. No último final de semana, o confronto entre a polícia e criminosos deixaram moradores tensos na tarde do último domingo, na comunidade da Nova Holanda, no estádio Cláudio Moacir. Uma partida de futebol entre o Serra Macaense e Carapebus teve de ser suspensa. Jogadores em campo tiveram que buscar refúgio para evitar bala perdida. Aí aproveita, esfria um pouquinho o jogo, aí o Guilherme. Rapaz, vocês estão ouvindo, hein? Até os jogadores tentando se proteger. Que situação. E agora o Guilherme está sentindo a perna, correu ali, cara. Rapaz. Uma família que estava assistindo o jogo na arquibancada registrou um momento de tensão. Aqui no Nova Holanda, tô aqui no Macizão, tivemos que parar o jogo aqui por causa dessa doideira aí de tráfico. Não precisa chorar, pior é chorar. Não chora não, Júlia. Não precisa chorar. Por que tá chorando? É lá do outro lado. Por que tá chorando? Não precisa ter medo, nós estamos aqui, olha aqui, não precisa ter medo. Nós temos que... Segundo informações da Polícia Militar, o confronto foi iniciado após os agentes militares terem chegado à base de policiamento da Nova Holanda e os criminosos teriam efetuado disparos contra os policiais que revidaram a injusta agressão. A violência se estendeu até a Rua Medeiros, atrás do estádio do Moacizão. Essa violência registrada nos 8 primeiros meses do ano revela números preocupantes. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, janeiro e agosto foram os meses mais violentos do ano até o momento. O que chama a atenção na taxa de homicídios de janeiro a setembro deste ano é o número total de casos registrados. Foram 88. Ainda segundo dados do ISP, nos 8 meses primeiro do ano passado foram 55. A apreensão de drogas também é um fator que tem provocado confronto entre os policiais e traficantes. Na semana passada, um policial da P2 foi baleado no rosto dentro da viatura na comunidade de Brasília, na Barra de Macaé, após a prisão de 2 traficantes.
O militar foi socorrido pelos agentes e encaminhado para o Hospital Público de Macaé e passa bem. Este cientista político afirma que o Estado não tem recurso e armamento para enfrentar criminosos. Isso mostra-se necessário que a política pública de segurança seja prioritária no Estado do Rio de Janeiro, que o investimento em inteligência policial seja ainda mais pesado, e para aqueles que realmente precisam trabalhar no confronto, precisam estar mais preparados, mais equipados, mais treinados. Isso tudo são políticas públicas de segurança que a sociedade deve cobrar do Estado. A polícia acredita que o confronto registrado no último final de semana se deve à grande apreensão de drogas na comunidade do Lazareto, no bairro Aroeira, onde 2 criminosos foram presos em flagrante, com 66 tabletes de maconha, 301 buchas de maconha, 98 pedras de haxixe, 9 vidros de loló, 28 pinos de cocaína, R$50 em dinheiro e uma munição. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Macaé. Um dos presos já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Mais um assassinato foi registrado na tarde de ontem na rua W28, no bairro Lagomar, em Macaé. Segundo informações, a vítima foi abordada por 2 homens em uma moto que efetuaram os disparos. O corpo da vítima, ainda sem identificação, foi encaminhado para o IML de Macaé e o crime foi registrado na delegacia da cidade. 3 pescadores que morreram durante um naufrágio em Rio das Ostras na manhã de ontem, na praia de Itabebuçus, foram encaminhados para o IML de Macaé. Alex Maia, os corpos já foram identificados? Os 3 corpos que foram encontrados e encaminhados para o IML de Macaé já foram identificados. A primeira vítima foi identificada como Fabiano Maurílio de Medeiros, de 40 anos, natural de São João de Meriti. A segunda, identificada como Roberto Conceição, de 67 anos, natural de Paraty. Já a terceira vítima foi identificada como Emerson João Prestes, de 42 anos, natural de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. O IML agora aguarda os familiares para fazer a liberação dos corpos. O cemitério do Âncora, em Rio das Ostras, passa por ampliação e 200 gavetas estão sendo construídas. Veja na reportagem de Alex Maia. O cemitério de Rio das Ostras, enfim, passa por obras de ampliação. 216 gavetas são construídas. O trabalho foi iniciado em agosto deste ano, com investimento de quase R$540 mil. A obra prevê a execução de estrutura em concreto, assim como meio-fio pré-moldado. O trabalho é feito também em alvenaria com tijolos cerâmicos e contempla a impermeabilização de lajes e pisos e de revestimentos nas outras instalações. A ampliação do cemitério ocorreu após denúncias sobre a situação precária que se encontrava o local e a falta de túmulos em decorrência do aumento considerável por mortes de Covid-19. Segundo o último boletim epidemiológico de Rio das Ostras, divulgado em 15 de outubro, mais de 500 pessoas morreram vítimas da doença. Como medida provisória, os sepultamentos são realizados em covas rasas. Já os túmulos foram abertos próximos ao local onde são construídas as gavetas. Para este gestor ambiental, a forma como o trabalho foi feito fere a legislação. Estamos vendo um crime ambiental. Estão sendo cavadas covas sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de impermeabilização. Isto é um crime ambiental. Determina a legislação que seja feito uma impermeabilização para evitar que o churume e os dejetos venham contaminar o solo. A prefeitura prossegue neste crime ambiental. Em fevereiro deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei para o remanejamento de verbas públicas, para a reforma e ampliação do cemitério e capelas mortuárias no valor de R$729 mil. O objetivo era seguir o projeto inicial de construção de gavetas. A Câmara de Vereadores tem fiscalizado a obra, que demorou 6 meses para ser iniciada. Em 2 meses, a obra pouco avançou. Apenas metade das gavetas foram instaladas. A previsão é que tudo seja concluído até dezembro. Hoje, dia de finados, muitos resolveram visitar os cemitérios e prestarem homenagens aos entes queridos.
Os principais cemitérios de Macaé tiveram uma movimentação tranquila na manhã desta terça-feira, dia de finados. Comerciantes de flores apostaram no dia para faturar. Esse ano foi um pouco fraco, né? Porque muitos estão aí necessitados por causa da pandemia, né? Para uns é triste, para outros, né, correndo atrás de pão cada dia, né? E foi assim ao longo do dia. O espaço, aos poucos, foi ficando colorido, mesmo que com a dor da saudade. Deusi veio com a irmã Fátima homenagear o pai, só que esse ano foi diferente para ela. O marido também se foi em pouco tempo. É uma data muito... a gente não precisa de datas, né? Para lembrar que, na verdade, eu estou sempre aqui. É um meio de... Eu sei que não, mas é como se eu estivesse pertinho deles. Conforme protocolos de vigilância sanitária, o avanço da vacinação e a melhoria dos números de Covid, o público ficou mais tranquilo para fazer as visitas, usando máscaras e não ficando muito tempo nos cemitérios. Este ano ficou proibido de acender velas nos túmulos. O crematório foi o lugar onde teve maior concentração de pessoas. Ali, as pessoas fizeram orações e suas despedidas aos seus entes queridos. Dona Vilma veio acender uma vela para sua mãe. Emocionada, diz que vem todos os anos. Uma oraçãozinha, visitar o túmulo. É um gesto de respeito por quem nos deu a vida, por quem nos ensinou tudo, né? Um homem foi preso em flagrante na Praça São Salvador, suspeito de vender bicicleta roubada. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, dono da bicicleta furtada, encontrou o anúncio na internet sobre a venda da bicicleta e marcou um encontro com o suspeito. A Polícia Civil localizou o suspeito e o prendeu em flagrante como receptador. O caso foi encaminhado para a delegacia do Centro de Campos, onde segue sendo investigado. A cobertura vacinal contra a Covid-19 avança em Rio das Ostras. Alex Maia, a Secretaria de Saúde, retoma as ações a partir de amanhã. Não é isso mesmo? As ações retornam a partir de amanhã, após o feriadão, e segue até a sexta-feira, com as 2 doses da vacina ou dose única em 4 polos na cidade, sempre das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Nesse período, recebem a segunda dose o público geral entre 33 e 31 anos e entre 28 e 26 anos. Vão receber a terceira dose idosos de 73 anos, vacinados com Coronavac e idosos acamados. A Secretaria de Saúde lembra que para receber a terceira dose, os idosos devem ter tomado a segunda há 6 meses ou mais. Deixa eu chamar a sua atenção para um caso que foi registrado na tarde de ontem no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé. Moradores encontraram animais mortos e congelados dentro de um saco em uma caçamba de lixo. Veja só. Uma caçamba com diversos cachorros mortos foi vista em uma rua do bairro Ajuda de Baixo, em Macaé. O caso aconteceu no final da tarde de ontem. Imagens gravadas por moradores mostram os corpos dos cães jogados e indignados com a cena. Alguém tem uma resposta? Alguém sabe por quê? Uma caçamba no meio da rua? Este morador, curioso em saber mais, ainda mexe nas sacolas e constata que animais estavam congelados. Aqui o outro aqui congelado, ó. Vocês têm, ó, congelado, cachorro também, ó. O caso foi comunicado à Prefeitura da cidade, que irá apurar os fatos. Já a Polícia Civil irá apurar o crime ambiental, com o objetivo de identificar as causas das mortes dos animais e os responsáveis pelo fato. E olha, em Campos, uma cadela do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal doou sangue para salvar a vida de um cachorro que sofre de problemas renais. Alex Maia tem os detalhes. A cadela Kira, de 3 anos e 10 meses, praticou este gesto e doou sangue para a Luke, de 13 anos, que já está bem e recebeu alta da clínica veterinária onde estava em tratamento. Kira faz parte do grupamento de cães que desempenham importante função como farejadores, contribuindo em atividades policiais. Ela foi levada por 2 agentes para fazer a doação de sangue.
De acordo com os agentes do grupamento, os cães precisam seguir alguns critérios para doar: ter 1 ano e 8 meses, pesar 27 quilos, ter temperamento dócil, estar vacinado, vermifugado e em boas condições de saúde são indispensáveis. E chegou a hora do quadro O Seu Problema é Nosso, aqui no RJ Interior. E tem mais denúncias chegando pelo WhatsApp. Dessa vez, as reclamações vêm da região dos Lagos. Moradores da rua Comandante Iturriel, em São Pedro da Aldeia, reclamam de buracos na rua e vários pontos de alagamentos. De acordo com esses moradores, em dias de chuva fica intransitável todo o local. Vamos ouvir os moradores da localidade que reclamam bastante do estado dessa rua e também da região. O direito básico de qualquer cidadão, de ir e vir. Ele não consegue vir aqui na rua Comandante Iturriel não, ó. Porque ele tem que tomar banho de lama. É assim que funciona aqui em São Pedro da Aldeia. Então, é dessa forma que nós vivemos aqui. Entramos em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, mas ainda não recebemos resposta. Olha, moradores da rua 5 de Julho, no bairro Transmissor, em Goitacazes, enviaram imagens relatando o alagamento e entupimento dos bueiros por causa das chuvas que estão acontecendo na região. De acordo com os moradores, o alagamento da rua tem causado diversos transtornos. Entre eles estão a dificuldade de acesso às residências. Segundo os moradores da região, a rua se torna intransitável nesse período devido às fortes chuvas. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Campos, mas, como sempre, não obtivemos resposta. E chegou a hora do trabalho aqui no RJ Interior. Em Campos estão disponíveis 174 vagas de emprego, entre elas 5 para operador de caixa, 2 para gerente de loja, 1 para recepcionista e 3 para farmacêutico. Os interessados devem ir até o balcão de empregos nos altos da rodoviária Roberto Silveira, no centro. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Já em São João da Barra, são oferecidas 9 oportunidades, entre elas 1 para engenheiro eletricista, 1 analista de planejamento e programação e 1 para recepcionista bilíngue. Os interessados devem ir para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, na Avenida Rotary, número 783. Em Rio das Ostras são oferecidas 108 vagas, 1 para marceneiro, 2 para vendedor e 1 para professor de inglês. O candidato deve procurar o Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. Horário das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro prevê o efeito da isenção do ICMS nos preços de alimentos essenciais. Alex Maia conta pra gente. Alimentos essenciais na mesa dos brasileiros, o arroz e o feijão subiram cerca de 35%. Uma pesquisa foi solicitada pela Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor para monitorar os valores do arroz e feijão para saber se a isenção de ICMS decretada pelo Estado sobre a circulação desses dois alimentos causaria redução de preço ao consumidor. De acordo com o PROCON, a partir de novembro será possível perceber os efeitos dessa isenção. E a chuva não deu trégua nesse feriadão prolongado. Em Campos, ruas ficaram alagadas e teve até deslizamentos de terra. Acompanhe só. Os locais mais afetados pelas chuvas foram os bairros Parque Transmissor, no distrito de Goitacazes, e o bairro Novo Jockey. Moradores da Rua Augusto dos Anjos, no bairro Novo Jockey, dizem que quando chove o local fica intransitável. Que aguaceiro, ó. E fica maior lamacel, ó. Ó. Fica de andar de barquinho. As chuvas constantes também provocaram deslizamentos de terra em 3 pontos na localidade do Imbé. 2 desses ficam próximos ao assentamento quilombola. Já na estrada que dá acesso à localidade de Mocotó, os moradores estão isolados. Equipes da Defesa Civil percorrem vários pontos da cidade
e monitoram as áreas de riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. Outras secretarias também foram mobilizadas para desobstruir as vias e tomar as medidas necessárias. A estação chuvosa também pode ser um indicativo de que o verão 2022 seja mais quente do que nos últimos anos. A Defesa Civil do interior do estado emitiu um alerta para a possibilidade de acúmulo de chuva. Alex Maia tem outras informações sobre o tempo. A Defesa Civil de Campos emitiu um alerta sobre a possibilidade de acumulado de chuva. De acordo com a nota, a previsão é de que hoje seja registrado o maior índice pluviométrico do período, sendo possível a ocorrência de pancadas de chuvas ao longo do dia. O órgão também orientou a população para ter atenção e precaução, principalmente os moradores de áreas suscetíveis a riscos. A frente fria, acompanhada de chuva, espantou banhistas e turistas nas orlas das praias de Macaé. Veja só. Com a flexibilização das medidas sanitárias, muitas pessoas encontram nos feriados prolongados uma oportunidade de viajar. E neste não foi diferente. Apesar da chuva, a rede de hotéis e pousadas de Macaé atingiu 75% de ocupação. Mas o tempo chuvoso desanimou muita gente. A frente fria que chegou desde a última sexta-feira espantou os banhistas e turistas. E a previsão é que poucas pessoas passeiem pelos pontos turísticos da cidade durante esta semana. Rede hoteleira com ocupação máxima é sinônimo de aquecimento econômico. Com o maior número de pessoas na cidade, bares, restaurantes e o comércio em geral têm maior procura. Um alívio para quem trabalha no setor turístico. O mar estava bastante agitado e quem buscou praia nesse feriadão prolongado vai ter que esperar uma outra oportunidade, mas o registro não pode faltar. Então é chegada a hora de ficarmos sabendo como que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Em Maricá, a previsão é de chuva durante o dia, máxima de 24 graus e mínima de 19. Em Cabo Frio, céu com muitas nuvens e chuva, a máxima chega aos 26 graus e a mínima aos 19 graus. Em Macaé e Campos, tempo fechado com chuva, a máxima chega aos 28 graus e a mínima aos 19. Em Itapiruna, pancadas de chuva pela manhã e tarde. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 17 graus. O RJ Interior fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha na nossa rede social que aparece na sua tela. Aperte o sininho. Um beijo, tchau, até amanhã!